Olá, você está na TV Shopping, hoje na estação Vila Madalena do metrô, e nós vamos conversar com José Yazbek, gerente de negócios da empresa. Tudo bom, Zé? Tudo bem, bom dia. Bom dia. José, o empreendimento dentro do metrô, um shopping center dentro do metrô, ele é um pouco diferente dos outros empreendimentos normais, porque a fórmula clássica é que o shopping é uma empresa privada e o patrimônio, o lugar físico é privado também, pertence ao empreendedor. O metrô é uma empresa pública. Como é que faz para instalar dentro de uma empresa pública um shopping center? O metrô é uma empresa pública de economia mista. O patrimônio que a companhia tem, ela disponibiliza através de um direito real de uso. É uma concessão de direito real de uso que é feita. Não é vendida a área, ela é cedida por um prazo de 30 a 40 anos, tá certo? Para que se faça um empreendimento sobre ela. A receita do metrô, ela se dá em função de um percentual ou de uma área, de um valor fixo. Então os valores maiores é que são remunerados ao metrô. Sobre toda a receita bruta do empreendimento é remunerado ao metrô, né, que é utilizado na sua gestão do cotidiano. E para isso, contam-se todas as receitas, porque o shopping ele tem receitas diversificadas. Ele tem estacionamento, ele tem locações, ele tem locações temporárias, ele tem, ele tem várias fontes de receita. Sobre todas elas, o metrô termina ganhando? Sobre todas elas. Contratualmente, o empreendedor tem a obrigação de fornecer ao metrô cópia de todos os contratos firmados com terceiros. Sejam eles de shopping, sejam eles de estacionamento, sejam eles de quiosque, enfim, não importa o segmento. Ele fornece para a gente cópia dos contratos, nós acompanhamos, eles também fazem uma apresentação de contas e a gente faz uma mensuração desses valores. E não é difícil auditar isso, acompanhar isso no dia a dia? Como é que se sabe que as contas estão andando exatamente conforme a realidade? Não é difícil hoje fazer isso. O maior interessado é o próprio empreendedor. Os empreendedores hoje são compostos por fundos de pensão ou então consórcios que se veem obrigados a poder fazer um acompanhamento de maneira que garantam também a sua receita. Então, com a nota fiscal paulista hoje é muito mais difícil você fazer sonegação, tá certo? Então, há um controle mais efetivo, né? Eles são obrigados a apresentar em cima do contrato firmado as informações de receita, né? E é mensurado isso aí mês a mês. O metrô ele tem vários tipos de empreendimento, né? Ele tem tamanhos diferentes, por exemplo, tem o Boulevard Tatuapé, o Tatuapé, que são empreendimentos grandes. E aqui, por exemplo, na Vila Madalena, vai ser feito um shopping menor, de mais ou menos 7 mil de ABL. Como é que o metrô faz para escolher os lugares e para configurar esse perfil de empreendimento? Veja, as áreas operacionais do metrô são consideradas como se não houvesse nada construído sobre ele. Portanto, o potencial construtivo é integral. Certo? Ou seja, o terminal existente aqui é como se não houvesse nada, fosse um terreno vazio. A gente pesquisa e faz prospecção no mercado para verificar qual é o interesse dos empreendedores em algumas áreas. Evidentemente, também nós conhecemos algumas áreas que podem ser interessantes, tá certo? Significativamente, como o caso de Itaquera, era impossível não colocar o empreendimento daquele. Sem dúvida, né? Com aquele fluxo de gente, né? Exatamente. A mesma coisa aqui, essa é uma estação terminal. Geralmente, nas estações terminais, é claro que você leva em consideração o fluxo. Quando você falou Tatuapé, tem um fluxo muito grande ali. Nós temos uma estação de integração com a CPTM. Né? Então, você tem terminais de ônibus, a estação do CPTM, a estação do metrô, e tem um contingente muito grande em volta. Então, justifica que a gente faça empreendimentos. Evidentemente, o empreendedor também acaba abordando a companhia do metrô para poder dizer, olha, não tem alternativa para a gente poder fazer em alguns outros lugares. Nós vamos fazer, por exemplo, está sendo feito em Tucuruvi. Em Santana, há a possibilidade de a gente fazer sobre o terminal da mesma maneira como a gente vai ser feito aqui em Vila Madalena. Né? Então, são condições de limitação que a gente tem, mas são aproveitáveis. Né? É um pequeno mall que tem aqui, que vai ser construído aqui, e nós vamos fazê-lo em função do interesse do empreendedor também em implantar. Certo? Agora, 7 mil metros, por exemplo, nesse caso, por que, em função do terreno, por que não tem 8 mil, 9 mil, ou é fluxo de gente? Qual é a equação? Não, ele tem uma limitação construtiva, ele tem um potencial construtivo pelo qual ele pode utilizar. Então, ele não pode exceder esse potencial.
exatamente essa limitação que existe, certo? E como é que faz para atrair o empreendedor para um lugar, por exemplo, como a Vila Madalena? Eu sei que tem o terminal de ônibus, mas que tem um fluxo muito menor do que os outros que o senhor citou e a área é menor, porque a área ABL é o que interessa para o empreendedor, né? Você tem todo um entorno, né? Você tem um terminal de ônibus aqui que traz um fluxo relativamente grande de passageiros. Não é tão pequeno o número de passageiros. Né? Nós vamos ter, por exemplo, lá em cima do Pátio Jabaquara. Nós estamos trabalhando para poder fazer interessados visitarem a área e voltarem os seus olhos para lá. Hoje você não tem muitas áreas no tamanho que nós temos. Nós temos lá cerca de 236 mil metros quadrados. No entorno você não tem empreendimentos dessa natureza. Né? Você tem toda a região do Jabaquara envolvendo o pátio, você tem o pessoal que vem do ABC, né? E não tem área comercial ali nesse porte. Tem a estação de metrô, tem a estação da MTU, tem o terminal rodoviário e vai ter agora também a estação da linha 17 que vai para o aeroporto, que é o monotrilho, tá certo? Então você tem uma conjunção de fatores que possibilitam que você faça um empreendimento. Agora, diante disso, vocês têm o fluxo de consumidores, vocês têm terreno, que é uma coisa absolutamente sagrada e hoje extremamente difícil em São Paulo. Vocês procuram o empreendedor ou o empreendedor termina procurando vocês? Nós fazemos exatamente o que nós estamos fazendo aqui com você. Nós estamos divulgando esses espaços. Então nós temos Jabaquara, nós vamos ter Carrão, nós vamos ter Santana e também Penha. Penha vai ser um entroncamento significativo, porque a linha azul, ou melhor, a linha verde, que continuação dela é a linha branca, tá certo? Ela vai parar em Penha. Então você vai ter 2 estações do metrô em Penha, mais a parada do trem da CPTM. Nós vamos ter um fluxo de aproximadamente 70 a 80 mil pessoas dia entrando lá naquela estação. Isso justifica, claro. Certo? Quer dizer, você tem um volume, você entrega para o seu cliente gente, tá certo? As pessoas passam por lá, transitam por lá. Via de regra, como é que funciona a relação? Quem é que coloca o dinheiro no empreendimento? O que o metrô entrega para o empreendedor e o que o empreendedor tem que fazer e tem que respeitar para ter um shopping no metrô? O empreendedor recebe uma concessão de direito real de uso. O metrô cede a ele como se propriedade dele fosse aquela área para que ele faça o empreendimento. Ele tem todo o custo do empreendimento, ele faz todo o investimento, tá certo? Faz o seu fluxo de caixa, né? Faz as suas projeções em termos de implantação e das ampliações, e o metrô recebe ou um valor fixo ou um percentual, que isso está estabelecido no edital de licitação. Tem um percentual mínimo e um valor mínimo também fixo. Aquele que for maior é que remunera. Evidentemente, como há uma disputa, então este percentual que a gente estabelece na licitação, ele tende a crescer. Então o metrô acaba recebendo uma remuneração decorrente disso. O prazo de concessão varia em função do tipo de empreendimento, varia de 25, 30, 40 anos. E o percentual varia em quanto? O percentual depende do tipo de empreendimento, do custo do empreendimento também, certo? Ele pode variar entre 17%, 25%, 26%, enfim, são valores dessa natureza. E no investimento propriamente dito para construir, para instalar o mall, o metrô participa desse investimento ou não? O metrô só cede a área. Certo. Toda a parte de recursos para poder fazer a implantação do investimento cabe ao empreendedor. Certo. Hoje são os empreendedores, que eu já havia dito, são empreendedores que são compostos por consórcios que têm construtoras, têm empreendedores, têm capitalistas, têm fundos de pensão, enfim. Este conjunto é que acaba entrando. Agora, se eu entendo bem, o patrimônio, o imóvel é do metrô, continua sendo do metrô. Então ele é corresponsável pelas aprovações, pela obediência às normas construtivas, ambientais, etc. Ou isso fica também por conta do empreendedor? Isso fica também por conta do empreendedor, certo? Essa é uma responsabilidade transferida para o empreendedor, certo? O metrô, na qualidade de proprietário, eventualmente vai ter que assinar as plantas para que possa ser entrada na prefeitura, dar entrada à prefeitura para que sejam feitas as avaliações e a aprovação. Entretanto, é a responsabilidade integral do empreendedor. Obter as licenças de implantação, obter as licenças ambientais, obter as aprovações nos órgãos da prefeitura, enfim, é a responsabilidade dele.
O senhor falou de vários empreendimentos que o metrô pretende colocar em funcionamento em companhia dos empreendedores. Sim. O senhor tem mais ou menos uma grade de tempo para isso? Quer dizer, quando vai ficar pronto Vila Madalena? Porque Vila Madalena já tem dono. E quais não tem dono e para quando é que vocês estão pretendendo soltar? Este ano devemos colocar na rua o Jabaquara. Provavelmente a gente coloque também na rua o Carrão, que aí não seria um shopping, mas seria uma área de atacado, por exemplo. E talvez a gente consiga colocar até o final do ano Santana. Certo. Penha, a gente deverá deixar isso para o ano que vem, que é um outro tipo de empreendimento, a gente depende ainda da complementação do projeto da linha 15 e da estação Penha. A partir daí a gente consegue fazer. Dr. José Beck, gerente de negócios do metrô, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigado, Cláudio. Eu espero que a gente tenha podido aclarar, enfim, como é que nós trabalhamos. Foi muito bom, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.